Saudações, pessoal. Bom dia, boa tarde e muito boa noite. Hoje nós teremos um tema aqui muito interessante, embora que já fiz um pequeno vídeo e postei, né? E lá nesse vídeo eu disse que eu daria aqui uma live explicando a respeito dessa temática que está bem aqui na vossa tela. Água, rios, né? Na perspectiva africana. Ou seja, qual é a visão que o nosso povo tem da água dentro da questão espiritual? Quais são os contos, os mistérios, as narrativas, as lendas que envolvem a água enquanto um dos elementos considerado mais sagrado, não só nas tribos africanas, mas na humanidade toda. Okay? Porque lembra que a água não é um produto do africano, okay? É um produto do mundo, que cada povo, né, tem o direito de o consumir. Mas, em volta das histórias, em volta das percepções, em volta das lendas que envolvem a água, aquilo já é local, ok? Aquilo já é local. E aqui, hoje, nós estaremos falando sobre a sacralidade, sobre o que é, por que é tão sagrado para nós esse respeito ao rio, esse respeito à água. É isso que estarei falando aqui nesta live. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de deixar seu comentário, não esqueça de se inscrever no meu humilde canal. É que o vosso like, apesar de você pensar que é pequeno, mas ajuda muito, ok? Ajuda muito os vossos comentários, o engajamento, tá certo, mano? Então, é basicamente isso aí. Sejam todos bem-vindos, né? E para começarmos, então deixa eu dar aqui as boas-vindas no pessoal que está entrando agora, mas me digam ainda, para os manos que estão entrando agora, vocês conseguem ouvir bem a minha voz? Vocês conseguem ver bem a imagem, não é? Porque é necessário que eu saiba disso. Vocês que estão a acompanhar vão saber informar melhor, para ver se de facto tá a correr bem, tá perfeito. E antes que eu comece já aqui a explicar, né, entrar nas explicações, é bom sempre ouvir do vosso lado como é que estão a ver o áudio e a imagem. Ok, manos? Não custa muito, mano. Não custa muito. Ok? Então é isso aí. Eu acho que está tudo bem. Eu acho que está tudo bem. Pronto, vamos dar as boas-vindas aqui no nosso amigo Felipe Félix Machado. Boa noite. Peço como tirar mulher da noite. Mano, o tema não é esse. Talvez eu elabore uma temática com esse tema, mas, meu amado, o tema não é esse ainda. O tema está lá estampado na tela, ok? Mas, muito obrigado aí pelo seu comentário, ok? Seja bem-vinda, Micael, né? Micael dos Santos. Está saudável ou está audível? Muito obrigado, irmão. Obrigado aí pelas vossas confirmações, que é importante, né? Para mim, ter certeza como está essa expectação. Rebeca, boa noite. Rebeca, muito boa noite. Pela tua foto, acho que estás na Tuga. Na Tuga, né? Na Europa. Desfrute, minha querida, desfrute. É isso aí mesmo. Merecemos. Santos Abudo. Boa noite, Santos. Muito boa noite, mano. Muito boa noite. Seja bem-vindo, ok? Seja bem-vindo. Alfredo, boa noite, querido Alfredo. Fariclênio, já ligado. A imagem está boa e o som está fixe. Muito obrigado, Alfredo. Nelson, vamos lá. Estou ligado, irmão. Muito obrigado, Nelson. Saudações, irmãos. Ru Alves, saudações, querida. Como estás? Flameu de Nampula, Moçambique. Saudações, meu amado, e um abraço no tamanho do Brasil, ok? Um abraço no tamanho do Brasil. Deixa um comentário e, ao mesmo tempo, local, né? De onde vocês estão a falar, de onde vocês estão a acompanhar, para mim ter aqui noção, mais ou menos, pessoas de qual país estão aqui a acompanhar esta nossa humilde live, né? É sempre bom, como fez o Flávio, né? Manuel, saudações, mano. Manuel, saudações. Boa noite, como estás, querido? Afonso, estou correndo para casa. Boa noite. Corre, meu querido. Enquanto ainda estamos aqui a dar saudações dos nossos queridos que estão, né, a acompanhar. Então, corre, mano, corre, porque é um conhecimento que vai valer a pena, ok? Orlando, estamos atentos a partir do Bengo. Obrigado, meu irmão. Bengo é aqui atrás, é próximo, não está distante. Yeah? Não está distante. Então,
É praticamente isso. Prontos? Não esqueçam de deixar as vossas perguntas, os vossos questionamentos a respeito da temática que eu estarei aqui abordando ligado ao Rio, ok? A essa nossa cultura que nós temos aqui em várias regiões de África. O vosso tema tem que estar envolvido ao tema, tá certo? É uma live, então os temas que tem que perguntar tem que estar envolvido ao tema. Aí eu vou poder sim responder. Mas se forem questões fora da temática, para não distorcer a live que está com esse tema, eu vou ter que, infelizmente, ter que ignorar mesmo esse comentário, tá certo? Então, é mais ou menos isso aí. Porque, normalmente, quando faço live com temáticas do gênero, são lives que vão permanecer na página. Seja no YouTube e aqueles cortes que eu vou fazer no outros canais, né? Facebook, TikTok, Instagram, né? Então, isso aí sabe muito bem. Para claro, eu estou ligado a partir do Bengo. Pronto, já lhe demos aqui as saudações. Boa noite, mano Ginga. Breves. Boa noite, mano. Rosa Alves. Acho que é Brasil, né? Pronto, é Brasil. Eu até já estou tão acostumado aqui com muitos seguidores que já estou a vos conhecer. Só a partir do nome e a foto, né? Já vos conheço. A mana aqui já conhece, é mesmo brasileira, é mesmo do Brasil. Abraço aí no tamanho do Brasil e da Amazônia. Ok? Estou ligado. Pronto. Leonara, seja bem-vinda, minha querida. Seja muito bem-vinda, ok? Então vamos lá exibir aí o tema. Hoje nós vamos falar, como de costume, sobre a visão, a perspectiva, não é? Da importância da água na perspectiva africana. Não é? Qual é a percepção ou a concepção que o nosso povo tem a respeito, por exemplo, da água enquanto uma das manifestações, enquanto uma dos elementos muito importante, não é? Muito importante para o homem, certo? Enquanto um dos elementos muito importantes para o homem. Pronto, estou até aqui alguns cortes, eu acho que é o problema. Eu acho que é o problema da rede. Mas pronto, vamos avançar. Então, não é? É o seguinte, a água é como nós todos já ouvimos e soubemos, um dos líquidos muito preciosos, o líquido mais precioso, que é a água, não é? Ela engloba a vida, por isso que a água é vida. Então, esse mesmo líquido água, que é 75% do planeta, não é algo que pertence ao africano, ok? Não é algo que pertence ao africano. Então, por isso que a temática está a água, o rio, na espiritualidade africana. Ou seja, embora sejam elementos que todos nós, seres vivos aqui, consumimos, mas a percepção, por exemplo, em volta, não é? Deste rio, desta água, os mitos, as lendas, os contos que envolvem essa água é muito local, ok? As manifestações culturais, os rituais feitos é muito específico. Por isso é que o tema está aí, está dizendo sobre a água, o rio, na espiritualidade africana, ou seja, no ponto de vista africano, não simplesmente como um líquido que se bebe e mata a sede, ok? Mas outras questões mais místicas que envolvem a água, tá certo? Então, como vocês estão a ver aí na imagem, a visão da água no rio da espiritualidade africana, e este menino que está aí, é um documento que eu tive que organizar, não é? Tive que reestruturar bem, que eu estarei lendo aqui, para facilitar também, dar as explicações aqui mais organizadas, tá certo? Então, são arquivos que eu tenho feito, que eu tenho armazenado no meu computador, com vários determinados temas, e quando eu quero fazer uma live, as minhas lives serão sempre destes padrões, tá certo? Então, é mais ou menos isso aí. Então, vamos lá começar com as nossas explicações. Para isso, eu vou tirar o tema da tela. Então, vamos lá começar com as nossas leituras. Manos, podem deixar os vossos comentários enquanto eu estou a fazer a leitura. Não se preocupa que quando eu voltar a analisar os comentários, então vou também ir dando algumas explicações com base nos vossos comentários. Tá certo, mano? Então é isso aí. Prontos. Vamos começar, então, a tomar a leitura. Tá certo? Pois bem. Deixa eu encostar mais aqui. Perfeito. Ok. Dizem muitas tribos na África que nós somos um com o outro. Nós somos um com a terra. Okay? Somos um com a lua e o sol. Nós somos
um com as estrelas, Por favor, lembre-se disso. É inútil conservar entidades como a água e árvores se você se separou dessas entidades. Você não pode conservar algo que não sente dentro de ti ou dentro de você. Você não pode conservar algo que não faz parte de você. Aqui estamos aqui a tentar trazer as explicações de uma questão meio que mais filosófica. Por quê? Porque as mesmas ideias filosóficas que nós temos dentro dos sistemas de iniciação em várias regiões da África, que vão contar sobre a sabedoria africana, as mesmas questões aqui você encontra, não é, naquela região que hoje é conhecido como Egito, não é, conhecido como Kemet, conhecido como Kola, conhecido como Equipa, tá? O antigo Egito, não é? Você tem os mesmíssimos conceitos de sabedoria como você tem no Congo, no Reino do Congo, por exemplo, ou no Grande Império Congo, e não só no Congo, como várias regiões, até na própria África do Sul. Isso aqui é para vocês compreenderem que o sistema de filosofia africana é muito aprofundado. Essas frases aí são frases ensinadas dentro do sistema de iniciação, ok? Então, continuando. Que somos um com o Sol, somos um com a Lua, tudo isso vocês já costumam ouvir em vários livros filosóficos ocidentais, como se nós não explicássemos primeiro. Nós já explicamos isso. Estão lá escritos em grandes livros que tomaram do Antigo Egito sobre esta questão. Mas ainda assim, certas tribos aqui em África produzem, não é, as mesmas narrativas que deixamos lá no Antigo Egito. Ok? Ok, prontos, vamos lá então. Um certo iniciado nos mistérios e conhecimentos da Mãe África testemunhou um iniciado no sul de África. Foi ordenado por sua professora, que era sua tia, sair e encher um pequeno pote de barro com água. Então, ela lhe disse: olha na água. O que você vê? Foi pego em sua armadilha, porque o iniciado não é suposto ter ego. O iniciado não deve se referir a ele mesmo. Ele disse: tia, estou vendo uma pessoa nesta água. Ela disse: quem é essa pessoa? Essa tia, essa anciã, não é? Dentro do sistema de iniciação. Ok? Estou vendo uma pessoa nesta água. Então a tia ou a mestra espiritual, a sacerdotisa, lhe pergunta. Ela disse: quem é essa pessoa? Ele não se atreveu a dizer que era ele. Ele disse: é uma pessoa que eu conheço, que está na água. O filho da minha mãe, o único filho. Ela disse: sim, você está nesta... Vamos lá, subir. Você está nessa água, não é? E é a parte que está mais à frente. Você está nessa água. Você está nessa água. E a água está em você. Até você saber disso, que você e a água são um, você não deve nem beber a água. Você não deve nem pensar, porque você se separou dela. O que acontece? É que nos sistemas iniciáticos, dentro da espiritualidade africana, isso é Fico, é Quenji, Namukanda, não é? As nossas línguas aqui na região de Angola, aonde ensinam sobre muitas questões africanas, ensina-se também a sabedoria e o domínio do próprio ego. Por quê? Porque um verdadeiro iniciado, que um dia vai se tornar mestre dentro de uma comunidade, a primeira coisa que ele precisa vencer é o ego. É por esse motivo que vocês viram aí na explicação ou na leitura, que a tia lhe fez um teste, ou seja, ele criou uma armadilha para ver se de fato ele está preparado para dar um passo a novos conhecimentos. O que você vê na água? Ele disse. Como ele já entendia essas questões, disse: não, eu estou a ver uma imagem. De quem é essa imagem? Se ele respondesse, por exemplo, é minha imagem, aí você se refere a ti como um ser separado dela. Então ele respondeu: não, eu vejo uma imagem, né, de alguém que é filho da minha mãe. Sim, você está certo. Porque o reflexo que está lá na água é você, e você é o reflexo da água. Então vocês são um só.
essa sabedoria ensinada nos mistérios africanos. Não são questões que você vai dizer, não, são filosofia platônica, são... Não, mano. Não são conhecimentos ou conteúdos filosóficos ocidentais. Africanos, nossos aqui. Ok? Por isso, quando nós falamos, por exemplo, de filosofias africanas, estava aqui, que eu já estou a começar a vos apresentar aqui. É uma tia, é uma senhora, ok? Uma senhora que está a fazer o texto do domínio do ego, não é? Do iniciado, já envolvendo a água, para ele perceber que a sua resposta não pode ser uma resposta que ele separa do quê? Do elemento da natureza, não é? Do elemento água, ok? Então é isso. Vamos lá continuar então com a leitura. Não importa por onde você vá na África, você encontrará pessoas africanas referindo-se à água por um nome muito interessante. Na linguagem do povo Swahili, no Quênia, a água é chamada de Magé. Na língua do povo Zulu, a água é chamada de Amanzé. E na língua do povo Besutu, não é? Ou Besutu, e de Êxodo, em um pequeno reino na África do Sul, a água é chamada de Mazdi, ou Mazdi, ok? E todas essas palavras significam o fluido da criação, a coisa que fez algo, a coisa que fez com que algo existisse. Os termos todos. E você vê que, por exemplo, no primeiro termo do Swahili, no Quênia, você tem Magé. Esse termo são continuidade, porque na verdade nós somos os mesmos povos. Então você encontra muitas similitudes linguísticas. Vão mudar um pouquinho por causa do sotaque, por causa também da diferença linguística, mas muitos termos se conligam. Depois vamos ver aqui para o Congo para nós entender quais são os termos utilizados. Há um vídeo que eu já falei sobre isso, mas também preciso dizer aqui que eu mudei nos termos. Okay? Mudei nos termos, você vai entender o que eu vou, qual é esse termo que eu havia mudado. Ok? Depois você vem para os povos Zulu, a água que é chamada de Amanze. Não é? E os povos Besuto e Exutos é quase a mesma pronúncia, que é o quê? Mazte. São tribos diferentes, mas com termos muito semelhantes. A se explicar a mesma coisa. Ok? E a água significa ou mazete, ou o maage, ou amanze, significa o fluido da criação, a coisa que fez algo, a coisa que fez com que algo viesse a existir. É engraçado que quando nós pegamos de algumas mitologias, eu vou chamar assim, mitologia grego-romana, mitologia judaica, ok? As mitologias judaicas, né? Estamos a falar, por exemplo, da criação do Gênesis. Mitologia judaica. Por que eu estou chamando de mitologia judaica? Porque tem os mesmos atributos, aquilo que nós chamamos de mitologia em outros contos. Ou seja, os outros que contam a história dentro da sua perspectiva, dentro da sua sistema espiritual, nós, não é, com todo atrevimento, chamamos de mitologia. Mas quando nós pegamos a história dos judeus, chamamos de que não, aquilo não é mitologia, aquilo é verdade. Não podemos fazer isso. Se queremos ser sinceros, quando queremos fazer uma análise, enquanto cientistas, né, enquanto pesquisadores, temos que pôr todos no mesmo patamar ou nos mesmos termos. Ok? Então, por isso que eu estou a dizer aqui, mitologia judaica. Vão dizer o quê? Que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia treva sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus parava sobre a água. Engraçado que você não tem um texto a dizer que Deus criou a água. Estás a ver? Não tem. Você não tem um texto a dizer que Deus criou a água. Mas você tem textos a dizerem, por exemplo, que ele fez separação da água e água. Não é? E a proporção seca que surgiu chamou de terra. E a água que estava em cima chamou céu. Mas tem também texto lá dizendo assim que Deus criou as fontes das águas. Lembrem, há diferença entre fonte e a água. Fonte das águas, aonde deriva muita. Então, não confundam aqui. Fonte da água com a própria água. É tipo dizer aqui, olha, eu criei a fonte dos produtos. Uma fonte dos produtos, onde vendem muitos produtos. A fonte. Ou seja, eu organizei um espaço onde este produto está em muita quantidade. Ok? Então, basicamente, você não encontra essas narrativas de que, por exemplo, Deus criou a água, mas Deus criou as fontes da água, que fez separação, não é? Praticamente isso. E
Isso aqui eu estou a dizer isso para vocês por quê? Por causa do significado dos termos nas nossas línguas, os termos que estão ligados à água, como o significado é o fluido da criação, a coisa que fez algo, a coisa que fez com que algo viesse a existir. Okay? Esse termo, esse significado, mano, é tão científico quanto não sei mais o quê. Não é? Até porque nós, hoje em dia, hoje não, né? Não só hoje em dia, mas nos termos ocidentais nós chamamos de que a água o quê? A água é vida. A água é vida. Ou seja, não é que a água dá vida, a água é vida. Então, se ela é vida, tudo que sai nela tem que ter vida. Aonde ela se estende, tem que surgir a vida. É aí o significado dos termos que estamos aqui a falar, ok? São sabedorias ancestrais, são sabedorias africanas, dos nossos antepassados, tá certo? Então, vamos lá continuar com a leitura. Ok. Pois bem, antigamente, os africanos costumavam arriscar suas vidas para proteger as águas. Antigamente, nos dias em que nosso povo punia severamente qualquer presta atenção, qualquer que pegasse, fosse pego, né? Urinando em um córrego ou em um rio. Existem algumas formigas que você encontrará em alguns lugares de África. Elas são chamadas de formigas Mateobela. Quando você segura em suas mãos, parece tão gordo e luta como ninguém. E se você for pego fazendo urina na água, né? Na água, como também no rio, não é? Propriamente rio, né? Então aí eu até tinha que escrever rio, não somente água, né? Mas pronto, vocês estão a entender. Fosse apanhado na água, urinaste na água, uma daquelas formigas será levado e feito mordê-lo em uma parte do seu órgão genital. E será a maior lição que você jamais esquecerá. Vamos lá, vamos lá tentar desenvolver um pouquinho só esta parte aqui. Ok? Acho que eu baixei muito, não? Pronto, você jamais esquecerá. Nas culturas africanas, nos princípios, nas nossas leis, nos nossos sistemas de vivência, nosso povo, os nossos líderes eram muito, mas muito rigorosos quanto ao respeito dos elementos da natureza. Se o indivíduo, por exemplo, isso depende de cada tribo, outras tribos tinham outras punições, por exemplo, fosse encontrado ao urinar, estamos a falar só urinar, tá a ver? Imagina agora fazer fezes lá, fazer necessidade maior no rio. Se urinar, te apanharem a urinar, os anciãos vão reunir contigo, você está a desrespeitar a natureza, que é parte de nós, que somos nós mesmos. O que é que vão pegar? Aquelas formiguinhas aí, não é? Que eu tomei a leitura ali com o nome Mateobela, depende também de várias regiões como vão chamar aquilo, e algumas regiões vão punir assim. Essa formiga vão depois alguma parte da região genital para te fazer o quê? É punição, é castigo, para você entender que você nunca deve fazer aquilo, nunca deve chegar no rio e urinar, é crime. Ou seja, você quebrou uma lei do nosso povo, uma lei da natureza. Não pode urinar no rio. É desrespeito. Está a ver? Não, é complicado. Quando nós agora estamos a ouvir muitas histórias de que os africanos não tinham princípio, não tinham leis. Isso que eu estou a dizer para vocês, eram leis. Ou seja, até coisas mínimas que hoje ninguém dá valor, nós dávamos. Eram regras aqui, eram leis. Só estou a dizer urinar, meu irmão. Urinar só. Taparam só urinar no rio. Os anciãos vão se juntar, vão te pôr no centro e vão te castigar por isso. E depois daquele castigo, nunca mais vais aceitar urinar no rio. São princípios, são leis de vivência, em que o indivíduo precisa ter harmonia com a própria natureza. Tínhamos punição, ok? Nós não éramos povos desordenados, sem ordem, sem princípio. Nós tínhamos. Esse princípio foi destruído, esse princípio foi esquecido. Por quais motivos? Esses motivos vocês muito bem sabem quais são os motivos que nos levaram a perder esses princípios. Né? Então vamos lá. Ok. Os africanos costumavam dizer que nenhuma punição
é severa demais para alguém que mata a natureza. Há árvores em outras partes da África que você não tem permissão para cortá-los. E às vezes essas coisas é levada para fins tão extremos. Um certo iniciado foi trazido perante um chefe e acusado de assassinato. O julgamento durou 3 dias. Foi absolvido porque pediu perdão. Agora, imagina quem ele assassinou. Imagina quem ele assassinou. Vamos já tomar a leitura. A pessoa sagrada que o que ele havia assassinado, era uma mosca. Está vendo? Uma mosca que esse iniciado assassinou. Uma mosca. É comum, qualquer. Okay? No sul de África, existe uma tribo chamada Baúne, Bamata, que ainda hoje cobra você com assassinato. Se eles descobrirem que você está machucando uma mosca, honrados. Nosso povo acredita em muitas coisas sobre a água. Vamos lá agora trazer aqui o desenvolvimento, né? Vou lá explicar um pouquinho. Ok. Então você vê, mano. Sacerdotes africanos estão a punir um certo iniciado acusado de assassinato. Está a entender? De assassinato. Porque não, ele matou. Foi lá no tribunal para lhe julgar. Como é? Você matou? Você assassinou? Não, você não merece viver nesse mundo. Você não merece viver em harmonia com seres e elementos que você já encontrou. Então, tá matando esse animal porque você que ele fez. Você que ele nasceu. Você que ele criou. Por qual motivo você o matou? Qual motivo? Em África, meus irmãos, em tribos africanas, está aí o nome. Ok? Baúne, Bamata, o nome da tribo para vos localizar melhor nas regiões do sul, não só lá. E agora veja já, o que esse indivíduo assassinou? Qual animal que esse assassinou que estão a lhe julgar dentro das nossas tribos? Matou mosca. Está entendendo? Matou mosca. Mosca, mesmo só mosca, assassinou uma mosca. E levaram para ele julgar. Isso não é princípio. Então, como é que hoje vocês vão nos dizer que quem está nos ensinar a cuidar da natureza é a Academia Ocidental? É o Ocidente que está nos ensinar a dar valor nos animais, nos insetos, nos rios, não é? A cuidar da ecologia. Olha o termo bonito, ecologia. É o Ocidente que está nos ensinando como. Se até pessoa que matava mosca, que está matando uma mosca, está a ser levado para ser julgado, acusado de assassinato. Imagina matar uma pessoa, então. Só mosca ainda. Imagina matar uma pessoa, meu irmão. Como é que você vai ser punido? Como você será punido? Se até mosca está a julgar, e pessoa? Ricardo, temos que estudar o nosso povo para contrapor os argumentos ocidentais que trazem a narrativa pejorativa sobre nós. Porque nos contam a história pela metade, ou seja, nos é contado a história no meio. Em qual meio? No meio em que o povo começou a perder o princípio, as normas e as leis. Ok? Daí, quando o povo começou a lutar pela sobrevivência e muitos irmãos se desviaram, fazendo maldade, fazendo determinadas coisas que destroem a própria comunidade, a própria tribo. É essa história que nos é contada. É a metade da história. É um terço da história. Não o seu todo, mas a metade que eles querem que você saiba sobre ti para sustentar ainda o complexo de inferioridade que são eles que ensinaram a moralidade. E olha só, há um certo jovem no TikTok que ele disse de boca cheia. É um amigo, na verdade. Não preciso mencionar o nome dele. Eu até procurei entrar em contato com ele, embora não respondeu as minhas mensagens. Entenda, está a dizer de boca cheia que quem nos ensinou sobre moralidade, quem nos ensinou sobre as leis que dão direitos ao homem, as leis humanas, é o cristianismo. Sim, ele assim de boca cheia, é o cristianismo que nos ensinou a moralidade, que nos ensinou a dar liberdade aos outros. Estão a entender? É africano ele, e se diz ser estudioso, que lê de livro. Mas isso foi isso que saiu da boca dele. Quem nos ensinou a moralidade
direitos humanos é o cristianismo. E eu estou aqui a te mostrar. Se foram eles que nos ensinaram direitos humanos, então eu te pergunto, então, se até mosca, estão a te levar no tribunal para te julgar, mosca mesmo, para te julgar porque você assassinou uma mosca. Quanto mais os direitos humanos? Estás a ver? Quanto mais o ser humano não tinha direito. Quem nos ensinou isso é o europeu, é o judaísmo, é a Bíblia, é o cristianismo. Epa, às vezes a pessoa fica assim, o africano está perdido. Estás a ver? Está mesmo perdido, mano. A sabedoria está na terra dele, está com o povo dele, mas ele não sabe. Está a ver? Não sabe. Por isso é que ele fala à toa sobre si próprio. Não sei se é para agradar quem. Não sei se é para... não sei. Se é para agradar qual, quem. Depois se chamam de ser intelectuais. Pronto, vamos lá continuar a fazer a leitura. Eles acreditam que a água é uma entidade viva. Essa água tem uma mente que lembra a razão pela qual um lago se forma, onde está a razão pela qual o rio flui, por onde flui. Não é porque acontece de ser o lugar certo para a água fluir. Não. É porque naquele lugar onde corre o rio é uma energia, um espírito invisível que se move como uma cobra debaixo da terra, pela área fina e que se move no sentido oposto por onde o rio corre. O nosso povo vai te dizer assim, não é que aí surgiu o rio simplesmente porque é um lugar certo, mas não, mas porque um espírito aí se sentou, não é? Alguns vão dizer que esse espírito vem como, por exemplo, sobe, depois desce, quando ela desce, bate nas pedras, a água, sai. Algumas tribos vão contar isso, ok? Então eles vão chamar aquele lugar um lugar sagrado. Por que é um lugar sagrado? Porque nós vimos o espírito que abriu o portal da água ali. Então aquele lugar foi uma fonte d'água. Então vamos chamar o quê? Um lugar sagrado. Pedras sagradas. Ok? Porque o espírito abriu uma porta para as águas saírem. E aquelas regiões começam a se tornar o grande rio. O grande rio. Então, não é porque não. É porque aí é o lugar melhor, não. É porque o espírito que conduz os rios, as águas, assim quis. Aí o nosso povo vai te dizer isso. Ok? Continuando. É o espírito invisível que se move como uma cobra debaixo da terra, pela área fina e que se move nesse sentido oposto. Ok. Continuando. Se esta grande cobra de fogo, não é? Como é chamada, está invisível energia. Se morrer, o rio também morre. Dizem-nos que os lagos se formam onde eles se formam porque há um acordo entre as águas e certos tipos de rocha. Então, essas combinações todas, aí o espírito se permite se manifestar aí e cria uma fonte d'água, com base no que algumas tribos vão contar, ok? Sobre a origem de certos rios, tá certo? Ok. Na língua do povo Zulu, um lago se chama Izidi. Presta atenção. Um lago se chama Izidi. Agora, esta palavra Izidi deu origem ao verbo Isabela. Aqui. Isabela. Que significa... Vou pintar em vermelho. Está aí. Que significa remendar. Ok? Remendar. Tratar. Curar. Consertar. Ok? Se houve um buraco em um pano e você colocar um remendo nele, esse remendo se chama Izidi. Aqui. Izidi. E você, Isabela, no Congo é chamado de Bisimbi. Bisimbi de Langu. É aqui eu não estou a dizer que o vídeo que eu havia feito, publiquei ontem, eu troquei os nomes. No lugar de Bisimbi de Alangu, não é? Eu mencionei Bisimbi de Aluvemba. Não é Bisimbi de Aluvemba. Errei nos termos no vídeo que eu postei. Bisimbi de Aluvemba. Não é Bisimbi de Aluvemba.
é Dicimbi de Alangu. Agora vê só o termo Dicimbi de Alangu que quer dizer o guardião da água. Agora você vê o termo aqui, Dicimbi, no Congo, em que Congo ainda? Okay? Esse termo aqui, Dicimbi, com esse termo que eu marquei aqui vermelho, é Isabela, ou aqui, melhor, aí o vermelho também escureceu um pouquinho muito. Ou aqui, Isabela. Você não sabe qual é uma certa similitude? É que aqui quando entra o M já mudou muita coisa. Isabela, Dicimbi, Isindi. Não está a ver que são as mesmas coisas, está a se referir à mesma coisa? Dicimbi de Alangu, o guardião do quê? Da água, em que Congo. Está a entender? Então, a sacralidade que o nosso povo dá, você encontra até nos termos. Então, a partir do termo, você vai fazer um rastreamento, não é? De qual é a visão que o povo tem sobre a sacralidade do rio, da água. Vamos já continuar. Agora, não é? Vamos já continuar aqui, tá certo? Muitos vocês estão acompanhando. Agora, por que dissemos que um lugar é um reparador? Ou um lago, desculpa. Por que dissemos que um lago é um reparador? Como o significado da palavra Isidi, não é? Que eu disse ali, remendo, reparador, consertador. Por que dissemos isso? A resposta está aí. Acreditamos que um lago controla as forças vitais de todos os seres vivos ao seu redor. Um lago controla a vida, forças de cada pássaro, cada peixe, cada criatura minúscula que você encontrará na água. Também controla e estimula as forças vitais de animais maiores, incluindo os seres humanos, que usam o mesmo elemento para viver. É por isso que Dicimbi quer dizer o consertador, o guardião, aquele que repara, que faz reparo das coisas que estragou. Que é o quem? A água, o espírito da água, Dicimbi de Alangu. Tá entendendo? Isso é o quê, mano? Isso é filosofia profunda. Isso é sabedoria ancestral, meus irmãos. É sabedoria ancestral, ou seja, eu não preciso ter que deixar a África estudar o conceito de espiritualidade ocidental para me chamar de sábio. Não, eu estudo o que é nosso. Agora veja, agora estamos a falar sobre água. Estás a ver? Só sobre água. Olha os conteúdos que está a sair aqui. Olha os conteúdos que está a sair aqui. Ou seja, ele é mais do que simplesmente vida. Ele é uma manifestação divina. Por isso lá atrás, dissemos o quê? Alguém que era apanhado a urinar era punido. Então, como é que um povo que dá tanto valor ao rio, à água, não é? Vão lhe dizer que eles não têm ecologia, eles não cuidam da sua terra, da sua natureza. Como? Se puníamos quem urinava. Se para nós é um espírito que se manifesta naquele rio controlando. Porque ela conserta o quê? Os peixes, os pássaros, os animais e o homem. É quem? A água. Então, nós somos um com eles. Como aquela mamã que eu li anteriormente, aquela mamã que estava dando explicação ao certo iniciado, lhe disse, o que você está vendo nessa água? Não, eu estou vendo o filho da minha mãe. Mas era ele. Estou a ver o filho da minha mãe. Mas, não, se está certo. Você não pode se dirigir como se você tivesse separado a ele. Ele é você, você é ele. Ok? Só sobre rio, só sobre a água. Tá certo? Então vamos lá. Espera aí, só passou muito. Sobe. Viver, né? Pronto. Estamos agora aqui nessa parte, tá certo? Estamos a começar aqui agora. E cada vez, vamos lá. E cada vez que havia uma doença na Terra, ou nas nossas regiões aqui africanas, nossos reis costumavam pedir às tribos a irem mais perto do lago para entrar nesses campos. Qual campo? Existe um campo invisível de poder todo ao redor de um lago. Se você tirar a roupa e se ligar levemente à sua pele e entrar naquele campo, você sentirá um formigamento. Isso é o que chamamos de espírito da água. Não é? Chamado espírito da água. O Isidi.
o reparador da vida, ou Dicimbi. Está a entender? Dicimbi ou Isimbi. Agora é para vocês entenderem por que em algumas regiões, quando temos algum problema, o povo tem aqui no Rio. Por quê? Estão a entender já, né? O conceito do porquê. Porque as pessoas olham, esses ali foram, por exemplo, foram no Rio fazer meditação. Foram não sei o quê no Rio, mas não entendeu o conceito. Então vai falar o quê? Bruxaria, feitiçaria. Tá a ver? Certas pessoas, quando ficavam doentes, certas doenças, quando invadiam algumas aldeias, o que os reis falavam? Levam o povo aonde? No Rio. Mas tinha um lugar do Rio específico. Não é qualquer lado do Rio. Tá entendendo o que eu estou te explicando, né? Não era qualquer sítio. Tem um lugar específico, onde você vai sentir a energia do Rio, não é? Você vai sentir na pele um formigueiro, sim, tipo comichões e tal. É essa sensação que o nosso povo chama Isimbi, um reparador. Tá a fazer o quê? Tá a consertar. Consertar o quê? O que vocês estragaram, o que você estragou. Então você foi no Rio, para o Rio fazer o quê? E purificar. Isimbi de Alangu. Isimbi. Estão a entender a importância do Rio e a explicação que o nosso povo tem a dar do porquê que ela é chamada água sagrada, ou rio sagrado, é por causa, meus irmãos, disso. Ok? Estamos a ler aqui. Quem está comprando o princípio até aqui já está a entender tudo. Então vamos lá. E sim, ok. O nosso povo, estamos aqui, vamos dar essa cena, ok? O nosso povo acredita que existe uma música, um tipo de comunicação que vai entre riachos, rio e lagos. Se você destruir um lago, diga sobre 20 milhares de distância de outro, esta música é cortada. E o lago que você destruiu, assim como outro lago que esteve em comunicação com ele. Ou seja, há uma conversa, há uma interação, há uma ligação entre o quê? Entre os rios e rios. E essa música é ecoada pela via das ondas. E se você destrói um rio, contamina um rio, esse som não continua. Então, é isso que nós vamos chamar que o rio está morto. Ou seja, esse rio morreu. É água, mas perdeu a vida. Morreu. Por quê? Destruíram uma parte dela, ou a fontenária. Ok? Continuando. Ok, calma aí. Continuando, não é? Estas são conhecimento ancestral. O que nossas mães tinham nos ensinado que a água é sagrada, nossas mamães. Não estava aqui falando o cientista fulano, o senhor fulano. Porque todo o conhecimento africano não tem um atributo de alguém, como acontece com os europeus. O europeu é muito egocêntrico. Ele, quando toma um conhecimento, ele põe lá o título dele. Ele está a ver? Põe lá o nome dele. Porque é para todo mundo conhecer que é ele que trouxe esse conhecimento. Está a entender? É assim, mas para a África, não. A tua sabedoria não é tua, é dos antepassados, é dos ancestrais. Então, não tem um título específico de dizer assim, não. Essa é a sabedoria do fulano. Essa é a filosofia do fulano. Não. Por isso que ali está, que as nossas mamães nos ensinaram. Agora, qual é mamã? Nossas mamães, todas as nossas mamães, até tua mãe está lá na lista. Ok? Até tua mãe está nessa lista. Nossas mamães nos ensinaram. Porque o conhecimento não é de ninguém, é do povo. Está a ver? É do povo. Você não pode pegar um conhecimento e pôr um título, é teu. Não. Se você vai morrer, vai deixar. Você encontrou, você descobriu, você desenvolveu, não é teu. Por isso é que não dávamos título num conhecimento. Você não vai encontrar, por exemplo, uma escultura, né? Como, por exemplo, a escultura dentíssima. Esse é um tema que eu vou fazer depois, então não vou explicar aqui, tá? Com título. Com um título dizendo, não, quem esculpiu isso é o fulano. Não. Aquela escultura é chamada a escultura do povo. Os povos Khoi, dos povos Ambundo, dos povos Kimbundo, dos povos Chokwe, dos povos. Não é essa escultura do fulano, não, dos povos. Mas quem fez é uma pessoa.
Mas a pessoa engloba, por quê? Porque é dito que aquele conhecimento não é dele, é nosso, tá certo? É nosso. É assim que a África funciona. Por isso é que a ideia de que nós somos um com o outro não é ideologia ocidental, da espiritualidade ocidental, é da cosmovisão ocidental, da espiritualidade ocidental. Não, não é. Porque toda a nossa manifestação cultural, ela nos indica uma coisa. Somos um. Por isso é que nós temos comunidade, não sociedade. Comunidade. Onde pai do outro é teu pai, mãe do outro é tua mãe, vizinho é família. Isso significa o quê? Significa dizer que nós somos o quê? Somos um. Para você ver se de facto a teoria, a filosofia, coaduna com a vivência daquele povo, vê na cultura, como é que eles se comportam, como é que eles vivem, é daí que você vai dizer, não, a palavra deles tem engajamento com a vivência deles, então tem razão. Essa teoria é desse povo, porque eles mesmo vivem na prática de que são o quê? Irmão. Somos um. Não é filosofia ocidental, não sei, Sócrates, já dizia Platão, já dizia, é analfabetismo, são alunos, aprenderam no Egito. Tá entendendo, né? São alunos. Então, quando você está aprendendo com um aluno do teu pai, aquele que aprendeu com o teu pai, para ele dizer na Europa que sabe. E o teu pai aqui, para ele dizer que não, meu pai não conhece nada, eu segundo Sócrates, no Tange, segundo... És boelo, ou seja, ficaste atrás do burro. Ficaste atrás do burro. É aí a situação que o africano está embora, mano. O africano está nesse estado de putrificação, estado de infantilidade. Para entender? É isso aí. Pronto, vamos lá. Também já para terminar. Sabem que a minha live eu não gosto de demorar muito tempo. Ok, pronto. No lado que esteve em comunicação com ele. Continuando. Esta parte aqui, para quem está acompanhando, ok? Estas são um conhecimento ancestral. Acho que eu já li essa parte. E será a última coisa que vai acontecer com você. É melhor eu ler de novo. Estas são o conhecimento ancestral. As nossas mães nos ensinavam que a água é sagrada. É aqui que eu não separado. Isso. Nos ensinavam que a água é sagrada. E o que é o sangue vital da grande mãe. Isto não deve ser represado ou de qualquer forma interferido, porque se isso for feito, a água morre. Quem estão a dizer isso? As mães, as anciãs, nas aldeias, nas tribos que nós chamamos de matumba. Vamos ver, aquela que não tem conhecimento, atrasada, é que está a dizer isso. Nas palavras das nossas mães. É que a água é o sangue do mundo, você não pode lhe destruir, senão ela vai morrer. O nosso povo diz que a água é a primeira coisa que aconteceu com você. Está entendendo, né? A primeira coisa que aconteceu contigo é a água. Quem está a falar isso? A mãe que não estudou. As mães que não foram na faculdade. Ou na faculdade, né? Na faculdade, nesse caso, né? Portanto, na faculdade. Não é? São essas histórias aí que estão a te dizer que a primeira coisa que aconteceu contigo é a água. Esses aqui não fizeram curso de medicina. Não fizeram curso de medicina. Mas você sabe que isso é verdade. Que a primeira coisa que aconteceu contigo é a água. É a água. Não é isso? Então, essas senhoras não eram atrasadas. Não eram ignorantes. Sabiam do que estavam a falar. Eram sábias, mano. E é verdade. Era boa água. Entendem? É verdade. Pronto, continuando. E também, a coisa que aconteceu com você ao longo de sua vida é água. E será a última coisa que vai acontecer com você. O quê? Água. Tá vendo? Água é a última coisa que vai acontecer contigo. Quando você nasce, você toma banho. E, portanto, vocês são casados com o espírito de quê? Da água. Quando você sai, você toma água e você torna-se um com e um com ele. Você bebe, lava, limpa suas roupas. Com quê? Com a água. Esse conhecimento que eu estou a vos trazer aqui nesse formato são conhecimentos ensinados dentro do sistema iniciático africano. Está entendendo? Da sabedoria. Quando ela fala, não, estamos indo na escola de iniciação, no Efico, no Equenge, a sabedoria ancestral. É isso. Está entendendo? É isso aqui. E quem está explicando isso? Mulheres. E não é verdade?
E ainda acrescentou, no princípio você foi água. Você vive no meio da água porque você é água. O que vai acontecer contigo? Água. Você vai se decompor. E, aliás, o que a ciência está nos dizendo? Que a maior parte do nosso organismo é o quê? É o quê? É água. Então essas cenas não eram malucas. Então por que elas não meteram lá no tema? Não. Conhecimento científico da mamã fulana, do papá fulano. O que descobriu que, afinal de contas, a água é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E que nós éramos água no princípio. O espermatozoide, por exemplo. No útero, por exemplo. Quando você está no útero da tua mãe, você não está na águas amnióticas. Entende? Águas amnióticas. Água. Estás a ver? Então, essa sabedoria, o nosso povo não é ignorante. Mas a perder. E perdeu. Por quê? Vamos saber depois. Pois bem. Então estamos aqui. Desce mais um pouco. Ok. Você bebe um estado do espírito da água. Ou seja, quando nós consumimos a água, na verdade, nós estamos a consumir um estado do espírito. Ok? Ou seja, é um espírito que está nesse estado líquido. Porque para você ter vida, você tem que consumir algo que tem vida. Tá a entender? Você não pode querer viver, mas consumir coisas mortas. Você morre. Então, se nós bebemos a água precisa ter quê? Vida. Então, é um organismo vivo. Mas, se ele é um organismo vivo, então tem espírito, meus irmãos. Então, ela tem um espírito para ser um organismo vivo. Tem um espírito, mano. Isso não é feitiçaria. Isso não é sismo. Só estamos a descodificar para você entender com facilidade. Ela tem vida. E você, para ter vida, precisa consumir algo com vida. Tem espírito. Quando você chama, por exemplo, espírito da árvore. Não, essas coisas aqui não. Isso aqui é espiritismo. Não, boelo. Não é espiritismo. Ok? Vai chamar boelo daqueles que ainda tem esse conceito. Já, mano. Não é para vocês coisas. Já, mano. É mais ou menos isso aí. Não é. Ok? Porque se a árvore tem vida, tem que ter espírito. Para você chamar o espírito da árvore. E se eu consumo a árvore, o que sai da árvore, eu estou a consumir o espírito da árvore, a vida dela, para mim estar vivo. É o mesmo que a água. Tá certo? Ok, então vamos lá. Acredito no espírito da... Pronto. Você bebe o estado do espírito da água. Quer você goste ou não, ou quer você acredite no espírito ou não, o nosso povo também acredita que quando você morre, você é banhado com a água. Não para te limpar apenas, mas você precisa banhar-se para que você possa entrar rapidamente na aldeia, o julgamento e avança para a reencarnação. Opa! De repente, agora, a questão da água está a envolver agora morte, reencarnação e o mundo ancestral. Essa alíquota que está assim, né? Essa parte aqui que está assim. Vou apontar. Rapidamente na aldeia do julgamento. Qual é essa aldeia do julgamento? Não é a aldeia física, porque você já morreu. Então vai se fazer um banho, que é o ritual de passagem do falecido, para ele passar rapidamente purificado e chegar no quê? Na aldeia do quê? Na aldeia do julgamento, que é o mundo espiritual. Nós chamamos o mundo dos antepassados. Dos mortos. Mas não é morto que estamos a dizer em português. Porque para nós, os termos que se referem à morte não quer dizer morte no sentido europeu, ocidental. Quer dizer passagem, transição, necalunga. Está entendendo? Uafu. Quer dizer, foi embora. Mas se foi, então foi aonde? A pergunta é essa. O fulano já foi mesmo, já foi. Uafu. Então, esse foi aonde? Está entendendo? Foi para o mundo ancestral, para o mundo espiritual. Mas, para que ele chegue também bem lá, os que estão aqui fisicamente, que estão aqui encarnados, eles precisam fazer o quê?
o ritual de passagem, purificar esse corpo com a água. Com a água, meus irmãos. E a água do rio. Vão despejando para purificar ele e ele transitar bem. A água do rio. Agora, está aqui envolver também a questão da água, da purificação da água com a morte. Sabedoria ancestral, meus irmãos. Se vocês ouvirem isso da boca de um alemão de olhos azuis, branco, de fato e gravata, vocês vão dizer, não, povo, esses mesmos são sábios. Mas como está saindo da boca dos pretos, até a vos mostrarem numa live que tem mais ou menos só umas 38 pessoas, não dá um interesse, né? Porque nem todos que estão aí, de fato, se interessam com esses conteúdos. Estão lá na igreja, né? Acham que esse conhecimento é loucura. Mas é o próprio europeu que, se pega esse conhecimento, vai elaborar de uma forma, vai te trazer como um grande filósofo, grande sábio, grande... E você próprio que está aqui a menosprezar conteúdos como esse, vai se comprar livro dele, a pagar milhões para comprar aquele livro, para não, entender bem, não. Segundo fulano detalhe no seu livro, tal, ele é um americano, assim, ele disse o seguinte, que o rio, que a água, ele é um organismo vivo, porque mesmo até na questão da transição, você se sentir sábio. Mas como estão vindo embora da boca dos pobres, né? Pobres de dinheiro, não pobres de espírito. Pobres de dinheiro, né? Não tem muita importância. Mas muito também está na importância porque estão a entender. Esse é o mais importante. Pronto, agora vou começar a ler aqui, tá? Há quem se calhar já leu enquanto eu vou explicar. Dissemos que um cadáver que não foi banhado não pode reencarnar. O nosso povo ainda diz que a água tem ouvidos. Temos um provérbio entre nosso povo que diz o seguinte. Diz assim, aquele que faz amor com uma mulher alheia na margem de um rio deve ter cuidado para não emitir ruídos altos e estúpidos. Por quê? Porque se houver uma emoção feroz perto um riacho, esse riacho de alguma forma vai registrar aquele vosso barulho que fizeram perto do rio, ok? E adivinham o que vai acontecer? O que você fez perto do rio será ouvido por todas as pessoas na aldeia, as vizinhas, um dia. E você vai se perguntar como eles ficaram sabendo disso. Como se para só nós dois? Porque a água tem quê? Memória. Nosso povo sabia que a água tinha memória, mano. Hoje eles elaboraram conteúdo científico dizer que não, a água tem memória, a água, nosso povo sabia, está aí o provérbio, estou a ler em português. A lenda que diz, cuidado que você vai fazer próximo do rio, porque o rio vai memorizar essas informações. E esse som vai ecoar, um dia alguém vai ouvir. Não é memória, meus irmãos. Não, assim que está escrito ali, não, foi comprovado, tem carimbo, então é científico. Não, porque você está à espera que a Academia Ocidental corrobora, concorda com tudo que vocês disseram para vocês aceitarem que é vosso. É isso que se chama o quê? Perdição da África. É isso que se chama povo perdido. Por que ele está perdido? Porque ele não se encontrou dentro de si próprio. Ok? Então vamos lá. Já estamos a terminar, amados? Já estamos a terminar. Pronto. Na África do Sul, existe uma cadeia de montanhas chamada Dvarteberg. Montanhas. Há muitas fontes e fontes de água. E havia muitos mais no passado. E quando você vem para as montanhas de água, dessas águas, desse rio aí, que tem esse nome aqui que eu acabei de ler agora, o que acontece? Nas águas, e você sente-se... e quando você vem para as montanhas de água, e você sente-se sozinho, em total solidão, o que vai acontecer? Você vai ouvir claramente os sons de antigas batalhas que foram travadas naquela área. Você vai ouvir cavalos gritando cavalos gritando, sabres se chocando. E você ouvirá guerreiros ou guerreiros gritando e pessoas morrendo em dor. Você ouvirá isso, porque a água tem o quê? Ouvido. Essa forma de dizer água tem ouvido. A mesma coisa de dizer água tem memória. A água está a escutar.
Estás a ver? Então, senta-se naquelas regiões em total solidão, sem barulho, porque passou um avião bom, passou... Não, tem completa solidão. Você vai começar a ouvir vozes. Está a sair da onde? Do rio. Isso aqui não é mito. Isso não é mito. Ok? Temos muitos relatos aqui em Angola sobre essas questões. Temos. Aqui próximo, por exemplo, temos chamado o Lago do quê? Do Feitiço. Ou também elaborar uma temática, ou elaborar um conteúdo a respeito desse rio. A forma que eu estava de explicar aquilo, vou explicar também. Okay? Isso aí. Tem um vídeo. Vamos sentir a água. Vamos ouvir a água. E sejamos um com a água. Havia uma mulher. O que aconteceu com essa mulher? Deixa eu puxar aqui. E para... Ok. Estamos aqui. Havia uma mulher. O seu nome era Nebela. O nome dessa mulher que havia era Nebela. Nebela era capaz de encontrar a água. Na Europa, ela seria homenageada, mas por causa da rápida morte das mulheres negras e sacerdotisas africanas, uma pessoa como Nebela tem grande chance de ser acusada de quê? Feitiçaria, desprezo da parte dos africanos convertidos ao cristianismo, como uma bruxa. Porque ela poderia encontrar a água até mesmo com olhos fechados. A Nebela, com olhos fechados, ou com olhos cobertos. A sábia sabia qual água é bebível e qual não. Mulheres como ela havia milhares em África. Mulheres como quem? A Nebela, que conseguiam sentir a conexão com o rio, com a água. E detectar se essa... Não precisa pegar e beber. Ela por si só consegue sentir, não. Essa água não se bebe. Vamos descer mais lá embaixo. Vai ver? Não. A mesa não. Vamos ir mais em frente. Ah, essa sim. E ela será a primeira a pegar o que é? A beber. Mulheres como essas tinham milhares em África. Ok? Hoje todos esses conhecimentos se perderam em África. Tem se perdido por causa da ignorância da construção de uma África ocidental e materialista, fonte que é do mútua, concertação, ginga, candiba e meu tá aí. Ok? Então, é isso. A ignorância total que cegou o nosso povo. Mulheres que tinham essa capacidade de sacerdotisa, de prever, de sentir a energia da coisa, hoje já não surgem mais. Por quê? Porque até têm, elas ainda existem, mas se escondem. Porque o próprio africano se tornou inimigo de si próprio. Ele havia dado o sistema religioso que tomamos dos outros que não nos compreende. Uma mulher que tem a capacidade de detectar onde a água está, por exemplo, se você pegar um bidão d'água, esconder num sítio, depois lhe dizer assim, olha, procura onde eu escondi a água. Ela só vai fechar os olhos. Vai dizer, não, já sei onde está a água. Vai lá buscar onde você meteu. Essa é considerada como quê? Como bruxa. Pelos quê? Pelos africanos que se submeteram agora a novas religiões. Cristianismo, islamismo, budismo. Vai ser considerada de bruxa. Pelos africanos cristianizados. Que não percebem que pela via dessa religião eles se tornam cada vez mais cegos e mais separados da sua natureza, do seu ambiente, da sua terra, dos elementos naturais. Estás a entender? Então, nunca foram os europeus, os ocidentais, os asiáticos que nos ensinaram que a água é vida, que a água é elemento vivo e que nós, desde o princípio, viemos da água e que Deus vivia na água, que Deus vive na água. Não é o Ocidente que nos mostrou isso, que nos mostrou a moralidade, a lei, a ecologia, o cuidar do meio ambiente. Nós sabíamos isso, nós conhecíamos isso. Eu vos mostrei aqui como prova, ok? E esse conhecimento é um conhecimento ancestral, é um conhecimento do nosso povo, sabedoria ancestral que era ensinado dentro do quê? Dos sistemas místicos das comunidades e das escolas iniciáticas africanas. Hoje você não tem esse ensinamento, por quê? Porque qual é a escola que substituiu as escolas iniciáticas?
catequese, as igrejas, as escolas. O que elas vão te ensinar sobre a África? Nada. Por isso que conteúdos como esse é novidade para vocês. Novidade para muitos que estão a acompanhar. Está entendendo? Então é basicamente isso. Vamos lá então, não é? Voltar aqui nos comentários, não é? Para agradecer a todos que acompanharam a nossa live. Luciane Silva, verdade, desse jeito mesmo. Obrigado, minha querida, por ter acompanhado. Grande verdade. Ok? Só não parem por aqui, investiguem e pesquisem, ok? Exatamente isso. Eu aceito esse conhecimento, irmão. A África precisa abrir a mente. Viva o afrocentrismo. Viva a África. E viva o nosso Deus, Wamba, Wampungu, Tulendo e os nossos ancestrais que tinham um conhecimento inefável, ok? Que se perdeu no espaço. Olá, irmão Jingo. Olá, minha querida. Isaú, gostaria de saber do grupo. Pode me enviar, por favor. Qual é o grupo, meu irmão? Verei tudo depois no YouTube, ok? Depois pode recomeçar, ok? Quanto à perfeição. Muito obrigado, minha querida. Muito obrigado. Okay? Obrigado aí por acompanharem. Carol Capel, isso é importante nesse momento. Carol Capel. Eu não entendi bem. Gratidão por cada palavra. Muito obrigado, minha querida. Muito obrigado aí por acompanhar. Ok? Então, como sempre, vocês sabem que eu faço o que eu faço por gosto, por amor ao meu povo, à nossa raça, à nossa gente e à nossa história, não é? E, de qualquer forma, não é? Para aqueles que querem ajudar, aqueles que querem apoiar nos trabalhos que eu faço, nos trabalhos que nós fizemos, sobre trazer conteúdos, organizar coisas assim do gênero, querem ser contribuintes, né, para apoiar esse processo, dessas pesquisas, tenho aqui o meu IBAN. Qualquer um pode, por exemplo, fazer uma transferência de alguma coisa que ele queira, não é, auxiliar no trabalho que eu faço. Não é? Porque se um professor na escola, não é, ganha alguma coisa no final do mês porque é um professor da faculdade e coisas assim do gênero, também não é nenhum problema. Pessoas que estão aqui nas redes sociais tentar partilhar conteúdos como esse, não é? Receber alguma coisa de vocês para dar sequência no trabalho que nós fizemos a respeito da ancestralidade, da espiritualidade africana, ok? Porque um dia nós queremos também ter que sair mesmo, em vez de estar sempre só aqui, sair e conversar com anciões em várias comunidades, e na África do Sul, e em Moçambique. Para isso acontecer, é mesmo vossos apoios como africanos, não apenas veem e ouvem, apoiam com alguma coisa para fazer o quê? Para isso ter pernas para andar, porque muita gente precisa ter esse conhecimento. Mas para isso, o que acontece? É mesmo com mano, dinheiro, okay? Apoios, a equipamentos, a materiais, diamantes. Por que eu estou a pôr isso no fim? Porque o meu propósito principal não é esse. Por isso eu estou a pôr no final da nossa live. Ok? Obrigado a todos que acompanharam aqui novamente. Estou me despedindo. A minha live também não pode demorar muito tempo. E Deus continue abençoado. Muito obrigado, Cetina. A ti também. Deus também lhe abençoe, minha querida. Manuel, devia ter mais pessoas como tu, com a capacidade de elucidar o nosso povo sobre a espiritualidade. Graças a Kidila, Tata. Graças a Kidila. Muitos como eu estão a nascer e muitos como eu existem, mano. Okay? Existem. E vão ser conhecidos consoante o tempo e o seu trabalho. Tá certo, meus irmãos? Então é isso aí. Tuala Kumoshi, estamos juntos. Eu vos agradeço. O Aba, o nosso Deus, vos agradece. E os nossos ancestrais e as nossas profetisas, os nossos salvadores, agradecem. Pelos likes, pelas partilhas, não é? Pelos vossos humildes comentários e pela vossa reação, ok? É sempre positiva. Obrigado. Nós e eu vos agradecemos. Obrigado, mano. Estamos juntos.